Tá sobre o cronograma do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados especificamente. A Denise já começou a falar sobre a possibilidade da votação, análise da dosimetria e, inclusive, falando nesse momento a deputada Adriana Ventura, e temos aqui no GC da Câmara a discussão, por enquanto, é a seguinte: aumento de prazo para inscrição do cadastro ambiental rural. Ou seja, por enquanto, esses temas polêmicos não foram colocados em análise, em votação. A situação da tarde de hoje talvez possa atrasar um pouco esse cronograma, ou pelo menos a tentativa do presidente da Câmara, Hugo Motta, de colocar essas matérias em votação. Dora? Talvez não, vai atrasar certamente. O Hugo Motta deu um tiro no pé, porque ele de estar mais cedo, acho que no final da manhã, deu uma entrevista dizendo, fez um pronunciamento, não sei bem, anunciando uma série de projetos, inclusive projetos de interesse do governo, da pauta econômica, demonstrando que estava disposto a encerrar o ano assim, respondendo aos críticos, né? Essa cassação desses deputados, aí bota a dosimetria que ele já tinha prometido, deixou o relator Paulinho da Força felicíssimo. Bom, fez e aconteceu. Aí fez essa bobagem de deixar que houvesse essa truculência inominável, e aí pronto, as coisas travaram. Então, como o recesso começa dia 17, semana que vem, então realmente não sei se ele vai conseguir levar adiante o que ele pretendia, mas eu repito o que eu disse lá no começo, tudo isso é resultado da inabilidade, incapacidade, falta de autoridade do próprio Hugo Motta. Ele está se mostrando uma pessoa que não é adequada para esse cargo. E não é esse episódio, são vários episódios que juntos formam uma situação muito ruim. Não vamos esquecer que a PEC da blindagem, aquela maldita, tão amaldiçoada nas ruas, foi defendida por ele, foi apresentada, quando ela foi colocada em plenário, ela foi apresentada por ele, Hugo Motta, que não teve a capacidade de perceber o dano de imagem que isso podia causar. Então é esse presidente da Câmara que tenta de manhã faz um gesto e de tarde arruína esse próprio gesto. Foi ele que cavou essa situação. Está tudo parado. Não sabemos para que lado vai andar e se vai andar. De fato, tinha pautas econômicas também do devedor contumaz, que permitiria finalmente a prisão daqueles devedores que tentam burlar mesmo as regras do fisco. Nós tivemos, inclusive, o caso do crime, não é, da refinaria de Manguinhos, que o dono mora nos Estados Unidos. Isso já foi alvo, inclusive, de discussão entre o presidente Lula e também Donald Trump, talvez com uma extradição, porque ele mora lá, mas é dos maiores devedores do país. E investigado pela Polícia Federal, alvo de uma operação, não ele diretamente, porque ele mora nos Estados Unidos. Então, o Hugo Motta tentava abranger todas essas pautas que estão aí sendo empurradas pelo Congresso para mostrar trabalho mesmo. E agora a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Bom, o deputado Hugo Motta falando e passando a palavra para outros parlamentares. A gente continua acompanhando aqui ao vivo. Agora, Pedro Lupion, deputado do Republicanos do Paraná. Acompanhe um trecho, estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. Fronteira com o texto que vem do Senado, sem aprovar os destaques, para que a gente não tenha que devolver esse texto lá para o Senado. E mais do que isso, presidente, há pouco o plenário do Senado da República, do Senado Federal, aprovou por 52 votos a PEC do marco temporal das demarcações. 52 votos a 15, aprovada a PEC 48 no Senado. Mais uma vitória do direito de propriedade no Brasil. Como orienta o PL? Senhor presidente, nós do PL sempre estaremos ao lado da frente parlamentar. Eles estão, nesse momento, votando esse tema que a gente falou sobre o cadastro ambiental rural.
Agora, deixa eu passar mais uma vez aqui para os nossos comentaristas. O Vilela, você acredita que tem moeda de troca nessa história? A ligação que se faz com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, será que essa é a tal da moeda de troca? Se por acaso o Congresso Nacional aprovar a dosimetria, ele abriria a mão da candidatura dele? Ah, com certeza, Tiago. Nós temos essa candidatura do senador Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, justamente como um elemento para se colocar o bode na sala que venha a justificar uma negociação para depois tirar o bode da sala. E a negociação, ela está fundamentada especificamente na questão da dosimetria, que dentro do texto, que será apreciado provavelmente hoje, não sabemos ainda com certeza, seria justamente no sentido de fazer com que haja uma diminuição bastante significativa no apenamento, especialmente de Jair Bolsonaro, com que uma série de réus envolvendo os atos do dia 8 de janeiro acabem podendo se liberar da prisão e podendo voltar às ruas de uma forma geral, e com isso atenderia os reclamos desse setor, desse segmento mais próximo de Jair Bolsonaro. É evidente que a candidatura a Flávio Bolsonaro não teria capacidade de agregar, de construir uma frente política unindo direita, unindo o centro, e seria, nesse sentido, uma presa em relação ao governo na disputa de 2026. Agora, ela se presta, sim, à necessidade de construir, uma ponte, uma alternativa para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa melhorar a sua situação e, com isso, de alguma forma, dar apoio a um nome que venha a construir junto ao centro político, provavelmente o governador Tarcísio de Freitas. Deixa eu pedir comentários breves para a Dora e para a Denise. Eu já vi pela sua cara que você discordou da minha pergunta, não é, Dora? Porque eu não consigo ver ligação direta entre esse anúncio do Flávio Bolsonaro e essa questão da dosimetria. Primeiro que ele pediu anistia, tá certo? E a anistia não aconteceu. Aí depois ele disse, vamos que tenha havido um acordo ali, secreto, que ele aceitasse a dosimetria, a redução de penas, em troca da candidatura. Ora, meu Deus, mas hoje ele disse exatamente ao contrário, que a candidatura é irreversível, embora não seja, foi o que ele disse. Então, cada hora diz uma coisa e não há acordo possível com quem cada hora diz uma coisa. Evidentemente, por isso que eu não consigo ver ligação direta em nada, em acordos construídos por uma pessoa, e não é cada hora. Um dia diz uma coisa, no outro dia diz a outra. Não há acordo que sustente isso. Denise? Então, Dora, mas você não acha que isso poderia facilitar? Porque a anistia não vai sair mesmo. Haveria problemas, inclusive, em relação ao Supremo. Mas, de qualquer modo, a anistia poderia reduzir muito a pena de Jair Bolsonaro, mantém o nome deles em alta, e tem a questão também de permitir que daqui a algum tempo ele tenha prisão domiciliar garantida. Isso não poderia favorecer alguma negociação com a família, de modo geral? Denise, mas o que está sendo posto é a retirada da candidatura. Se a candidatura, ninguém está dando pelota para essa candidatura, que moeda de troca é essa? Então ele obtém a redução de penas, em troca ele faz o quê? Retira a candidatura? Oh, meu Deus, ficará todo mundo muito agradecido. Uma candidatura que não emocionou ninguém fez, nem a direita nas redes sociais. As pessoas preferem a Michele, não abalou Bangu de jeito nenhum, muito menos Paris. Então, sabe, não tem essa coisa toda desconjuntada, toda descoordenada. A gente é que organiza as ideias e fica parecendo uma coisa mais organizada, mas não é. É uma coisa toda atabalhoada, desconjuntada, que não... É sem pé nem cabeça. Vamos aguardar, vocês vão ver como é sem pé nem cabeça. Foi uma candidatura totalmente surpresa, sem dúvida alguma. E aí fica todo mundo especulando quais as intenções por trás disso tudo. Só pontuar um dado importante, que Michele cancelou a programação que ela tinha como presidente do PL Mulher, deu uma pausa. Ela também visitou o ex-presidente Bolsonaro, assim como o Flávio Bolsonaro hoje, que reafirmou a candidatura. Então a gente fica mais em dúvida ainda qual seria a estratégia da família e se há alguma estratégia. Exatamente como a Dora colocou.